Para finalizar o Jornal do Campo de hoje, você acompanha agora uma entrevista com o contador do Ciram. Ele aborda o e-social e também o imposto de renda, assuntos muito importantes para o homem do campo. A nossa preocupação maior é quanto à escrituração do livro caixa, né? Porque o livro caixa ele é 50% da declaração e ele é o mais demorado para fazer. Por quê? Porque a gente faz toda a escrituração de receita e despesa das propriedades. Então, tem sócios que têm 2, 3, uma propriedade, então você tem que fazer a escrituração de todas elas e para estar mandando para a Receita isso. O prazo é? 30 de abril. 30 de abril. Você estava me dizendo que metade dos associados do Ciram faz o imposto de renda no sindicato. Destes, quantos já trouxeram e estão providenciando o livro caixa aí para não deixar para a última hora? Quantos já fizeram isso até o momento? Marcelo, em torno de 50%, metade a gente já fez. A orientação é que o restante não deixe para a última hora, né? Não deixa, já está atrasado, digamos assim, porque a gente já está, digamos assim, no meio do mês de fevereiro, né, o ano já acabou, vão fazer quase 2 meses, né? E o produtor ele já tem a movimentação de 2021 tudo na mão dele. É só trazer para nós fazer a escrituração. Vale lembrar que deixando para a última hora também sobrecarrega vocês e existe risco de atrasar e depois sofrer sanção e entregando depois do prazo? Olha, existe vários fatores, vamos dizer assim. Primeiro, é que prejudica, né, o nosso departamento, né, porque nós vamos ter que fazer um livro caixa meio que correndo, então a chance de erro aumenta, né, nós não vamos ter aquele tempo para poder estar conferindo com todo o cuidado o livro caixa, então, porque a gente tem um prazo para catar, né, então isso são vários fatores negativos que levam a isso. E, Antônio Carlos, existe multa, né, para aquele que não entregar no prazo, que passar do prazo, depois ele tem que arcar também com um custo a mais. Exatamente, tem uma multa aí de pelo menos de R$ 166, né, ou depois 1% sobre o faturamento, né, então não é aconselhável que não se deixe. Então o negócio é agilizar, né? Exatamente. Em último caso, a gente não gosta, mas o que a gente faz? Acaba entregando a declaração, né, sem fatores que prejudicam o pagamento de imposto. E retifica depois. E retifica depois. Que não é o ideal. Não, não é o ideal. O ideal é chegar em janeiro, tá 100% pronto e só esperar a Receita liberar o sistema, o programa, para a gente poder estar mandando a declaração. Perfeito. Outro assunto que nós percebemos que vocês do expediente estão batendo bastante na tecla é o e-social. Como é que está o andamento desse programa? Olha, o e-social ele é um programa que ele já vem há anos, vamos falar assim, desenvolvendo. A gente já entrou na 4ª etapa, tá? Então, essa 4ª etapa é a mais problemática, digamos assim. A primeira foi cadastramento dos empregadores, depois veio parte de tabelas e cadastramento de funcionários e agora enviando folha de pagamento também. E agora essa 4ª etapa é a saúde e segurança do trabalhador, é a mais complicada. Por quê? Porque o produtor ele precisa contratar uma empresa que presta esse serviço, né, que tenha lá um técnico, um engenheiro que faça esse levantamento, ele vai até a propriedade. Esse levantamento ele não é rápido, né, dependendo de propriedades aí da localidade, pode demorar até 40, 60 dias para fazer o levantamento completo. E aí, de posse desses dados, a empresa vai apurar os dados e vai jogar no sistema do e-social essas informações. E aí no ano que vem é que essas informações serão utilizadas para o trabalhador. Esse ano é apenas de recolhimento e coleta de dados. Exatamente.
E a partir de janeiro, o PPP vai ser eletrônico e ele, para a emissão desse PPP... O que é PPP? Perfil profissiográfico do profissional. Ah. E para a emissão desse documento, precisa dessas informações estar todas no sistema e o único meio de fazer isso é seguindo essas etapas do e-social. Lembrando que não existe a opção de o produtor rural não fazer e não participar e não colocar o dado no e-social. Isso não existe. Não existe, porque o e-social é uma coleta de informações, é uma escrituração digital onde ele apura informações trabalhistas, previdenciárias e fiscais também. No e-social não é só informação de trabalhador, é lançado faturamento, quanto o produtor vendeu em cada mês por propriedade, então são várias informações. E como é que vocês do expediente acabam ajudando o associado? É na consultoria, é na assessoria, informando, colocando os dados, inserindo as informações no programa, é isso? Exato, a única coisa que a gente não faz é a parte do saúde e segurança do trabalhador. Que aí tem que ter um profissional capacitado da área. Exatamente. Que informa para vocês, do expediente do CIRAM, que passa esses dados e vocês inserem no e-social. Não, basicamente, essa possibilidade até existe, só que não é viável. Por quê? Porque o profissional, ele vai fazer um levantamento, ele vai passar para mim as informações técnicas, então tem coisas que a gente não vai fugir da nossa alçada. Então, é interessante que a própria empresa, ela transmite essas informações. Ela fica responsável por envio delas. E o expediente do CIRAM pode servir como consultoria ou mesmo uma assessoria. Exatamente, a gente faz toda a parte, porque essa empresa vai precisar de informações nossas. Então, nós vamos passar, a gente faz o levantamento de empresas, né, idôneas que prestam esse tipo de serviço. A gente faz até um levantamento de cotação de preço, porque como é o assunto do momento, então surge aí diversos, digamos assim, empresas que não é idônea no ramo, não tem experiência nenhuma, fazem documentação de qualquer jeito. Então você tem que contratar uma empresa, não é pelo preço, e sim pela as condições, trabalho, o levantamento que é feito. E a capacitação, e a eficácia. Isso porque vocês, do expediente do CIRAM, estão vendo, têm informações de que há empresas que não estão fazendo esse trabalho corretamente. Tem, Marcelo. A gente já teve reclamações de associados que participam de grupos de produtores onde contrataram uma certa empresa. A empresa, o profissional, ele foi até uma propriedade e perguntou para o produtor, e a outra propriedade, como que é? O produtor disse como que era mais ou menos, ele falou, então vou me basear por essa propriedade aqui, não vou lá. Então não existe, se o produtor achar uma empresa onde o responsável fala, eu não preciso ir até lá, eu consigo fazer os levantamentos daqui, vou entrevistar os funcionários por teleconferência, isso não existe. O profissional, ele tem que ir até a propriedade, o local de trabalho, ele tem que conhecer. E aqui no CIRAM vocês têm uma listagem de empresas que vocês podem sugerir para o associado? Marcelo, aqui de Araçatuba e região a gente tem essa listagem, né? O levantamento é mais fácil. O que dificulta são levantamentos de distâncias maiores, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. A gente tem sócios que têm propriedade até no Acre, para você ter uma ideia. Então fica difícil. Então a gente entra em contato com escritórios, sindicatos, né, parceiros que indica uma empresa séria que faça o trabalho direito, para o sócio não tá caindo aí digamos assim, para ele não estar sendo passado para trás, exatamente, né? Exatamente. Entendi. Então, a orientação básica é, na dúvida, entre em contato com o expediente que vocês tentam solucionar a questão. Exatamente. Entre em contato com o setor de expediente, temos profissionais aí capacitados, né, para estar atendendo o sócio e quem se interessar em vir trabalhar conosco.
a gente tem profissionais capacitados para estar dando todas as orientações aí necessárias. E com esta entrevista do Antônio Carlos, a gente chega ao fim do Jornal do Campo de hoje. A entrevista dele, as outras que a gente exibiu no programa e as de edições anteriores, você encontra no site do CIRAM, assim como nos canais do YouTube, do Sindicato e também da TVC. No sábado que vem, a gente volta com mais um Jornal do Campo levando informações importantes sobre o agronegócio. Até mais!